Olá, turma boa, tudo bem? Como tem passado? Espero que tenham passado bem essa semana aí que veio do dia 21 ao 28 de setembro. Hoje, dia 28, segunda-feira, final de tarde. Estou gravando aqui o nosso projeto semanal de atualidades no Vencendo o Concurso. Sou Diogo Silva, professor de atualidades. Um prazer enorme participar desse projeto e tentar ajudá-lo aí semanalmente com as principais notícias que rodam o mundo e o Brasil, né? Começamos uma campanha eleitoral aí agora, né, domingo. Possivelmente você será bombardeado também com essas informações. Vamos aguardar. Eu trago depois, quando os tribunais soltarem os resultados, eu vou trazer alguns números. Número de candidatos, número de cidades, enfim, para ter um panorama geral dessa eleição aí, tá bom? Bom, a semana começou e assim, eu tenho às vezes feito algumas coisas na segunda-feira, meio que antevendo, né? Diz, olha, vai ter um babado nessa semana dos 21 a 28. Eu gravei isso no dia 21 e pedi para que você prestasse atenção, né? Que é exatamente porque os jornalistas costumam fazer isso também, dar essa dica, ó, essa semana vai ter esse assunto polêmico, esse assunto quente. E eles fazem isso ou no domingo ou na segunda. E na ocasião, na semana passada, eu já falava o pronunciamento do Bolsonaro na ONU seria aí impactante. O Brasil tem essa tradição de abrir. Alguns dizem porque o Brasil nunca conseguiu participar do Conselho de Segurança como membro efetivo. Nós vamos falar disso hoje. Outros por conta de Oswaldo Aranha ter presidido aí a Assembleia que criou o Estado de Israel, então seria uma homenagem a ele, e outros porque o Brasil sempre teve uma diplomacia muito avançada, muito evoluída. Por incrível que pareça, a nossa diplomacia ela é muito reconhecida no mundo, né? E nós temos então lá na ONU sempre representantes de alto nível. Por isso então o Bolsonaro tradicionalmente abriu essa Assembleia, que não foi a Assembleia mais tradicional, porque foi feita de forma virtual, onde todos podem falar, tá? 190 países, cerca de 194, 95 países se pronunciam, tem lá, podem participar desta Assembleia, tá certo? Então é um evento importante e a gente traz aqui para você essa primeira notícia. Vamos para os slides então. O primeiro slide é o slide que sempre eu coloco a semana de qual estamos falando, tá? E aí vem o segundo slide. Na ONU, Bolsonaro diz que Brasil é vítima de desinformação ambiental, falou em interesses escusos, que ninguém sabe o que é, defendeu o agronegócio brasileiro, que é o carro-chefe da nossa economia, disse que índio provoca queimadas. Bom, foi uma fala muito polêmica. Eu sei que quando você está olhando aí no seu celular, está muito pequenininho, mas é aquilo que eu digo. Eu acrescento isso aqui para você depois printar ou fazer alguma coisa no seu computador, porque senão realmente fica muito pequeno no celular, tá? Só chama a atenção de vocês para isso, tá certo? Então, lá na terça-feira, o Bolsonaro falou, dia 22, e algumas coisas que ele disse já estão lá em cima, né? Sobre a Venezuela, vou ler aqui com vocês. Não é só na preservação ambiental, vou até sair daqui para poder ler com calma. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sido referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil a partir de Roraima. A operação se chama Acolhida, guarde esse nome, tá? O Ministério da Defesa já acolheu 400 mil venezuelanos. Inclusive gerou uma polêmica toda, porque Mike Pompeo esteve lá, o secretário americano. Direitos humanos. Bolsonaro disse também que o Brasil está dos povos que defende a liberdade, defende a paz, a cooperação e a prevalência dos direitos humanos, tá? E que está voltado para isso. Comércio. Diz que o Brasil está interessado, né? Estamos igualmente próximos do início do processo de oficial acessão à OCDE. Então, o Brasil aí tentando entrar nesse seleto grupo.
reformas, falou das reformas, reforma da Previdência, reforma do sistema tributário e agora a reforma administrativa. Todas essas últimas duas ainda por acontecer. O discurso foi pautado por muita polêmica. Muitos apoiadores bateram palma. A gente sabe que o Brasil está dividido e não adianta ficar querendo não entender isso. É para entender e ficar calado. E você é concurseiro, passando o concurso, você emite a sua opinião. Então o país está dividido. Você vai encontrar gente que vai apoiar e gente que vai criticar. Uma das críticas foi em cima do que ele falou que deu a somatória dos auxílios era de R$1.000 e $1.000, e isso foi contestado porque não chega a essa quantia, chega a 4.200, o dólar está 5 e pouco, está quase 6, teria que ser R$6.000 e vai chegar a 4.200 o total, e nem vai ser entregue a todo mundo. Então, sobre as queimadas, acusou os índios, a própria Polícia Federal já disse que as queimadas são alvo de ações particulares. Quer dizer, então vai ter sempre aí uma polêmica toda vez que Bolsonaro falar. Não é a nossa preocupação ficar indo para um lado ou para o outro, mas sim saber que existe a polêmica e não pode negar, não pode negar. E lá os números e os dados sempre são contestados. Isso é uma marca do governo Trump, é uma marca do governo Bolsonaro, é o tempo das fake news, é o tempo onde os governantes, seja de qual partido for, também se apropria dessa mentira e diz que é perseguição política. Não tem muito como fugir disso, de qualquer partido político. Repito, de qualquer, tá? Então, temos que nos vacinar e procurar sempre a fonte e analisar com os olhos mais tranquilos possíveis. Então essa foi a semana, já começou com essa coisa do Bolsonaro. O próximo, e aí eu quero até já colocar ainda uma decorrência do que aconteceu, o chamado G4, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, exigem cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Olha lá, no segundo parágrafo tem a explicação de como funciona. O atual Conselho é composto por 5 membros permanentes, com direito a veto: Estados Unidos, Rússia, China, antigamente era a União Soviética, China, França e Reino Unido, e 10 membros não permanentes, renovados pela metade a cada ano e com mandato de 2 anos. Nesse contexto, a Alemanha é membro não permanente até o final do ano, enquanto a Índia deve ocupar o assento em janeiro. Bom, o que acontece nessa história? A ONU foi fundada em 1945. Aí você observa o quê? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial são aqueles que participam do Conselho de Segurança da ONU. E os derrotados, apesar, por exemplo, de a Alemanha ser a 4ª economia do mundo, Japão ser a 3ª economia do mundo, e o Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo, bem como a Índia, que está próximo, nós não participamos aí como membros permanentes, que podem vetar qualquer ação mais abrupta de algum Estado membro. E esse G4 vem reivindicando isso há muitos anos. Ocorre que a ONU tem controle total dos americanos e, evidentemente, que há muita dificuldade em aprovar essa medida. Mas é uma reivindicação bastante interessante, É a reivindicação de mudar o atual Conselho de Segurança da ONU, lembrando que tudo que diz respeito à ONU, as bancas gostam muito. Lembrando que a ONU tem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a ONU tem a Unesco, tem a Unicef, tem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem a FAO, que cuida de alimentos, e tem como secretário-geral Antônio Guterres, E lembrar então que esses dados, tudo que diz respeito à ONU, merecem aí uma atenção bastante cuidadosa de vocês, aqueles que vão pensar em geopolítica internacional, em relações internacionais, as bancas gostam muito, Então, essa notícia é uma decorrência dessa reunião que houve, onde, uma reforma é a única forma de preservar sua credibilidade,
existem os 4 ministros. Os 4 ministros desses 4 países, chamados G4, publicaram um documento comum, já na quarta-feira, um dia depois que começou a Assembleia da ONU aí. Belezinha? Esta é a segunda notícia. Vamos para a terceira. Bom, a terceira é um pouco grande, mas eu me prontifiquei sempre aqui nessas aulas semanais de atualidades a fazer um balanço no final, hoje é dia 28, fazer um balanço no final do mês de como anda a Covid, para a gente não perder o pé. Europa supera 5 milhões de casos de Covid e endurece restrições. A França mandou fechar bares em Marselha, quase 32 milhões de pessoas já foram infectadas. Hoje chegamos a 1 milhão de pessoas mortas desde que a pandemia começou, então é um número bastante impactante, né? A Espanha está tomando medidas restritivas, o Reino Unido tomou medidas restritivas essa semana, a França, né? Pegando só a Europa, Israel, por exemplo, adotou um lockdown total. Ou seja, a gente está indo para outubro de 2020 e a sensação é que nós não temos um pé fixo. É verdade, a vacina já foi anunciada aí, pelo menos essa da China, aqui em São Paulo. Os números começam a ter uma leve redução, mas as pessoas não estão respeitando. Basta estar o calor e você vê as praias. Salvador, eu vi hoje, vai fechar novamente as suas praias. Por quê? Porque os números voltam a crescer no Rio de Janeiro, né? Alguns estados estão estáveis, mas não é motivo, final de setembro, nenhum para imaginar que podemos voltar. As escolas em São Paulo pretendem voltar com 2 horas, com 22 horas por semana, né? Com 20% dos alunos. Então é quase que mais um entretenimento do que uma aula, tá? Eu vou botar o próximo slide, ele chama 3.1, o outro chama 3.2, porque aqui eu coloco os números. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. As regiões mais afetadas, aqui temos que ler, né? América Latina e Caribe, 9 milhões de casos. Europa com 230 mil, 5 milhões. Estados Unidos e Canadá, 214 mil, obviamente que é os Estados Unidos, né? Os países com mais óbitos, né? Estados Unidos, Brasil e Índia. A Índia num galopante crescimento. Mas é sempre importante fazer a proporção por número de pessoas, né? A cada 100 por milhão. Por exemplo, o Peru é o país que já abordamos o Peru aqui com vocês, né? A crise que ele viveu recentemente, 975 pessoas por milhão. Bélgica, 861, Bolívia, 671 e Espanha, 661. Isso é por milhão, não é para ninguém ficar feliz da vida. O Brasil não está em... Não. Mas em número de casos, né? E sabendo que o Brasil tem 50% dos seus lares com saneamento, todas as notícias que envolvem saúde pública no Brasil, o Brasil nunca vacinou tão pouco como agora, corremos risco de outras epidemias, como sarampo, por exemplo, né? Então, a saúde pública no Brasil não é uma virtude que podemos levantar como bandeira, por isso, esses dados sempre nos alertam. Então, fechamos setembro com 1 milhão de mortos aí no mundo diante da pandemia, tá? Eu proponho sempre fazer isso no final de outubro, atualizar, porque é uma ida e vinda, não adianta ficar fechando questão enquanto essa tragédia não passar. O quarto slide aqui, que vão ter 2 notícias, é porque realmente eu procuro buscar algumas permanências. Eu poderia, por exemplo, falar de queimadas aqui no Brasil, porque é uma permanência e eu devo voltar a falar delas conforme os números vão chegando até a gente. Eu já falei 2 aulas sobre queimadas, então achei por bem não tratar. Mas deixei de falar sobre o Líbano e Belarus. Já falei várias vezes sobre racismo, de repente eu volto a falar sobre ações racistas também, porque eu diria que no mundo de hoje, a pandemia,
as queimadas, Belarus, Líbano, né? São alguns temas que estão o racismo extremamente pertinentes ao longo de 2019. Eu diria para você, pode anotar tudo que envolve esses 5 temas, que são temas para as provas do ano que vem. Tá? Aí eu trouxe uma atualização, que eu acho legal ficar atualizando, porque você vai vendo que o assunto é perene, e sendo ele perene, ele tem todas as chances de novamente aparecer na prova. Olha lá, o terceiro primeiro-ministro aí renunciou, né? Por quê? Porque ele não é visto como uma pessoa que defende aí a população mais pobre. Ele não tem a popularidade que ele queria, né? E o país está naquela grave crise econômica e não é visto como uma pessoa capaz de realizar as reformas esperadas, e ele renunciou e vai entregar a um grupo uma equipe ministerial para governar o Líbano, com apoio do FMI e com apoio da França, né, que está muito envolvida nesse projeto. Mas tudo indica que o Líbano, pelas dificuldades, né, de dividir o poder entre xiitas, sunitas, né, católicos, ortodoxos, tudo isso dificulta muito a administração política do Líbano. Cada grupo religioso fica com uma parcela do poder, um é chefe de Estado, outro é chefe... Nós já gravamos isso aqui também, tá certo? Então, a permanência aí desde o ano passado, que o Líbano vem em crise agravada, aí quase 2 meses pela explosão em Beirute e por essa instabilidade política. É um país amigo do Brasil, fortes vínculos, daí então o porquê de retomarmos o Líbano nessas nossas gravações, para ir acompanhando esta novela trágica que marca lá o Oriente Médio. Outra novela trágica, saindo daqui, é Belarus. Belarus, até porque o Alexandre Lukashenko, que tem o apoio da Rússia, ele fez um juramento em segredo essa semana. Emmanuel Macron, Angela Merkel e vários outros chefes de Estado disseram que não reconhecem esta criatura como o presidente aí da Belarus. E 200 pessoas, geralmente eles vão às ruas no final de semana. Eu quero só chamar a atenção, porque a gente tem uma certa mania de olhar para esses países e achar que esses países são absurdamente ignorantes, pobres. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de Belarus, é melhor que o do Brasil. O desemprego em Belarus é menor do que no Brasil. Belarus tem uma economia, uma educação estatal, agropecuária estatal. Não estou elogiando. Eu só não quero que você imagine que esse país é uma barbárie, que é um país que está completamente alijado do mundo dos negócios. Não, está inserido, tem uma economia razoavelmente equilibrada. No campo político, um louco, um desvairado que governa a Belarus e que teve um processo eleitoral absolutamente descrente de todo mundo aí em agosto. Mas cuidado, por isso que é uma economia planificada. Se quiser dar um Google lá, economia planificada de Belarus, você vai achar na internet explicações detalhadas, e aqui não dá para a gente fazer isso, sobre como é que funciona essa economia. Mas não ache que é a barbárie, não ache que é um país sem rumo. Não, está sem rumo no campo da política, porque afinal de contas é um ditador, está há mais de 20 anos, governando com um pulso forte, enfrentou a pandemia dizendo que tinha que fazer sauna e vodka, evidentemente que perdeu credibilidade. Mas eu gosto de salientar essas informações, porque às vezes as pessoas falam: esse país é horrível, é babado. Não, cuidado, tá? E tem alguém muito forte por detrás dele, que é o Vladimir Putin. Então, calma lá, porque não é bem assim. É um louco, desgraçado, filho da puta, nós sabemos. Mas não dá para jogar a economia deles no lixo. É um país no meio da Europa Central, então está bem posicionado, né? Então, moçada, eu trouxe essas 2 notícias para a gente não perder o esquecimento, né? Não achar que essas notícias acabou, se você fala do livro naquele momento. Não, temos que
acompanhando as novelas. Vamos lá. Sexta notícia. O governo brasileiro estimou um rombo de 861 bilhões nas contas públicas em 2020. Isso eu peguei no Poder 360, tá? Que é do Fernando Rodrigues. Ele tem até um programa na Band, no SBT, de entrevistas no domingo à noite. É bem legal esse site, recomendo. Déficit deve atingir 12% do PIB. Economia divulgou o dado nessa terça-feira. Então, diante da crise, o rombo era para ser de 124 bilhões aí em 2020, o que fez subir então para 861. Evidentemente, olha lá, tem aqui os números, né? O déficit de 787 aumentou, segundo o relatório, a receita é de 1,4 trilhão, a despesa de 2 trilhões. Então, essa diferença entre a despesa, que foi com a auxílio emergencial, que foi com os estados, com a saúde, enfim, perdão de dívida, saltou para 861. Sempre digo, qual é o problema e qual a importância disso? A dívida nunca pode ser muito maior que 100% do PIB, tá? E eles estão tentando pensar numa forma de conter esse gasto para o ano que vem. Vamos ver aí as propostas para a substituição da renda emergencial. Eu prometo trazer aqui o comentário sobre o que vier a acontecer. Mas o mundo todo fez isso. Então, o Brasil está numa loucura de gastança. Não. O que está acontecendo é a loucura dos sacanas que, aproveitando que não precisam fazer licitações tão bem apuradas, né, vão lá e compram as coisas muito caras. Isso tudo a gente vai ter que fazer um pente fino aí para evitar, sobretudo nessa eleição, evitar que a coisa degringole e que essa roubalheira fique maluca, né? Mas era previsto gastar esse dinheiro, essa dinheirama toda, até porque está tratando de vidas, né? E o país e o mundo parou o dia que a Terra parou, já dizia o velho Raul, em 2019. O que isso muitas vezes pode significar? Pode significar uma descrença no investidor externo, porque são dívidas que o país contrai e que ele tem que honrar. E aí é que vem a questão. O Brasil tem dinheiro para pagar? Tem, está tudo certo, não estamos aí numa loucura. A proposta é controlar os gastos do ano que vem, a menos que essa pandemia não se resolva. É o que só não podemos chegar no ponto da Argentina. A Argentina que essa semana, fiquei sabendo também, deixou de ser o terceiro maior parceiro econômico brasileiro, passou a comercializar mais com a China do que com o Brasil, e agora o Brasil, o terceiro parceiro econômico do Brasil é a Holanda, tá bom? Então, alguns dados da economia, que a inflação deve crescer em setembro, nós já comentamos. É sempre importante pensar a economia, pensar relações internacionais, pensar política interna, é um pouco do que eu comento. A nossa conversa está bastante voltada para aí mundo lá fora, porque confesso que essa semana aqui no Brasil os jornais se concentraram aí nas queimadas e no discurso do Bolsonaro. Essa semana que entra tem a votação daquele veto, se vai ser aprovado ou não, das desonerações, e aí o clima político deve esquentar. Hoje também já deu uma notícia que o ministro, mas eu quero esperar essa notícia amadurecer um pouco mais, Ricardo Salles e o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, autorizou investimentos em manguezais e restingas. Isso vai gerar muita polêmica também ao longo da semana, mas a gente traz isso semana que vem. O cenário político, o Bolsonaro foi operado, né? Não teve tanto disque-disque, né? A não ser a Michelle, que estava prometendo aí processar todo mundo que fica chamando ela de Michelle. Fazer o quê? Tem que explicar o dinheiro que está na conta. Bom, a última notícia foi de hoje, e aí é uma notícia que também eu tenho certeza absoluta que vai
tomar conta de todos os jornais essa semana. Até porque amanhã o UOL e a CNN vão transmitir a partir das 22 horas o debate entre o Trump e o Biden. Se você puder assistir, é bem legal. Qual foi a notícia? A notícia foi que o New York Times soltou uma bomba que nos últimos 15 anos, dos 10 anos, dos últimos 15 anos, o Trump pagou $750. A média do Bush e do Obama era $100 mil por ano. O Trump fica dizendo que tem um patrimônio de $10 bilhões. Ele alega que não pagou porque seus negócios não vão bem. O que levou uma série de confusão. Por quê? Ora, espera um pouquinho. Ele paga mais imposto na Índia, nas Filipinas, do que no próprio Estados Unidos? Uma pergunta que está sendo feita. Ele alegou que não tem dinheiro para pagar imposto, que gastou $70 mil com o cabelo. Benza a Deus. $70 mil com o cabelo. Vou repetir. 70 mil com aquele lixo. Eu sou obrigado a rir. Né? Eu não gasto, eu passo a maquininha aqui, não gasto R$1, só a conta de luz. E vamos que vamos. E aí, no ano eleitoral, essas bombas só podem repercutir. Não é verdade? Um cara que pagou $750 e pediu uma restituição de $73 milhões. Olha lá. Tá aqui o lugar que ele pagou, eu tinha colocado Índia, Filipinas, né? Isso caiu uma bomba praticamente um mês das eleições norte-americanas. Isso virou uma bomba e vai ser notícia. Ele vai ter que, hoje já perguntaram para ele, como é que é isso? Como é que você pagou 750? Ele largou a entrevista no meio, saiu, foi-se embora. Todo mundo falando sozinho, não ficou ali para explicar. Porque fica parecendo que o camarada entra na presidência da República. Tem uma briga judicial. E tem uma briga porque ele é um dos únicos presidentes dos Estados Unidos que não quer mostrar o seu imposto de renda. E ele conseguiu até agora. Não sei como é que vamos saber depois como é que o New York Times conseguiu furar esse bloqueio aí. Então ele sempre escondeu. O que fica aparecendo é que o cara não vai tão bem das pernas, sai candidato com um discurso de honestidade, que ele dizia que ia combater a corrupção, e de repente você vai ver que o cara não pagou imposto durante 10 anos, em 15. Fica parecendo que ele está querendo se aproveitar do público para o benefício privado. Então, é uma bomba aí nesse processo todo. Bom, aqui no Brasil nós começamos, tá lá a notícia, tá? Deixa eu voltar só a ela. Foi ontem, no domingo. Então acompanhe, porque vai ser o babado da semana. Aqui no Brasilzão começaram a possibilidade de, como eu falei no começo, as campanhas eleitorais começaram. Eu vi uma sugestão, eu estou passando para frente, vou usar esse espaço, não estou fazendo campanha para ninguém. Eduardo Moreira é um cara que eu gosto muito, um cara que se você puder seguir na internet é bem legal. Hoje eu estava vendo uma live dele, com um historiador e tal, o Jorge Caldeira, que lançou um livro, Brasil Restaurável, e ele dizia o seguinte: existe aí um fundo eleitoral, que o cara vai ter que gastar, fazer santinho, fazer bandeira, fazer, enfim, gastos com cédula e alguns outros gastos de campanha, caixa de som, que foram usar no seu dia a dia. Bom, a sugestão dele é que ele gaste com os pequenos, que ele gaste com um pequeno empresário que tem um meio sustentável, que é um cara correto, que é um cara que trata bem seus funcionários, mesmo que seja mais caro, do que ficar comprando de grandes corporações por questão de 3 centavos, e o dinheiro vem para Faria Lima, vem para São Paulo, para grandes aglomerações. É hora de você fazer esse dinheiro disseminar. E um candidato interessante para uma cidade, as eleições são municipais, seria um candidato que pudesse aí gastar com essa comunidade que está sofrendo muito com a Covid. Fazer uma seleção, já que é dinheiro público, né? Gasta um pouquinho mais, não tem problema, mas está fazendo a economia local girar. Isso me pareceu uma sugestão bem interessante para a gente cobrar aí nessa eleição, né? São ideias saudáveis que não envolvem nenhum partido político, nenhuma agremiação, nada, mas que faz com que a gente
tente usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para tentar tirar o país dessa situação e ajudar os mais pobres, né? Porque são aqueles que mais sofrem. Essa é a conversa dessa semana de 21 a 28 de setembro. Muito obrigado. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. E vamos acompanhando aí o babado que vai rolar com o Trump, que eu acho que vai ser. E tem o debate dele. E tem um debate também para a Prefeitura de São Paulo na Bandeirantes na quinta-feira. Tá? Então, são coisas que eu gosto de política, acho legal a gente perceber quem é que está partindo para nos representar. Um forte abraço.